Bem-vindo ao canal Escatológico. No princípio criou Deus os céus e a terra. Antes do início dos tempos, nada havia, senão um ser infinito que habita na eternidade. O ateísmo é uma grande tolice, e os ateus são os maiores tolos que existem. Eles acreditam na possibilidade de que o mundo possa ter construído a si mesmo. A criação do mundo obedece a 3 estágios que se encontram revelados nas Sagradas Escrituras. O primeiro estágio se revela na criação do mundo material a partir do nada e da luz surgida com a ordem imperativa de Deus, cuja presença manifestada pelo Espírito pairava sobre as águas, dissipando as trevas do abismo. A luz foi a primeira de todas as coisas visíveis que Deus criou, não para que ele pudesse ver, mas para que nós pudéssemos enxergar suas obras e sua glória nelas. O segundo estágio consiste na ordenação daquilo que foi criado. Deus passa a dar forma ao que foi criado. O terceiro estágio da criação é o seu preenchimento. Os céus e a terra consistem no verdadeiro palco da criação. A terra como o ambiente do homem. O céu, a morada de Deus. As Escrituras afirmam que Deus criou o mundo do nada, isto é, ex nihilo, e criou tudo a partir de Jesus Cristo. Romanos 4:17 e Hebreus 1:2. A criação mostra o imenso e incalculável poder de Deus. A Bíblia afirma que Deus então ordenou e o firmamento foi criado no 2º dia. E isso foi feito assim. Deus criou a terra e a fez na forma de um círculo ou de um disco terrestre, não a fez em um formato esférico. Ao contrário do que muitos comentaristas, que se tornaram reféns do sistema da falsa ciência, afirmam. Muitos que se afirmam crentes em Deus e sua palavra ensinam que Gênesis é mito. Ensinam que os homens que escreveram a Bíblia usaram linguagem figurada para explicar os fenômenos terrestres. Quando Moisés escreveu Gênesis e quando os profetas ou outros servos de Deus falaram sobre a terra, sobre a cosmologia e sobre a realidade que os envolvia, de modo algum utilizaram linguagem figurativa. O que faziam era descrever o mundo como ele é. O mundo tal como a eles foi revelado pelo Espírito de Deus. A terra criada por Deus é repleta de beleza e vida. O seu formato plano, com um domo por cima para a proteger, sua fundação feita de tal modo que ela não se abala, mostra a verdade. A verdade de um Criador amoroso. As constelações e estrelas que se encontram nesse domo giram em conjunto com os 2 luminares para separar o dia da noite, a luz das trevas, e também serem para sinais, para estações, para dias e anos. O Senhor fez as estrelas não para satisfazer a nossa curiosidade e nos tornarmos astrônomos, mas para levar a humanidade a se tornar humilde diante do poder de Deus, para adorar ao Deus verdadeiro pela sua obra. A adoração ao sol, lua e estrelas de qualquer modo é uma grande ofensa a Deus. A Terra, criada de um modo maravilhoso, se encontra, fisicamente, no centro do universo. Até meio século atrás também se encontrava assim na mente das pessoas. Mas o inimigo de nossas almas, que, distorcendo a palavra de Deus, levou Adão e Eva ao pecado, também arquitetou um modo de distorcer o plano divino. Satanás começou a agir de modo a destruir a santidade de nossa origem.
A Bíblia afirma que o pecado fez cair não apenas a natureza humana, mas toda a criação. Os sentidos do ser humano também foram afetados, e agora estava sujeito a todo tipo de engano. A Terra foi criada de modo maravilhoso e a sua geografia e sua colocação no centro do universo apenas mostra o pleno amor e cuidado de Deus para com a humanidade. Entretanto, homens rebeldes, cujos intelectos foram dominados pela vaidade e aliciados por servos de Satanás, intentando destruir a influência da palavra de Deus, empreenderam esforços para iludir as pessoas e espalharam o engano. Eles então, mediante uma engenharia reversa, começaram a realizar o plano para retirar a Terra do centro do universo, não apenas geograficamente, mas do coração e mentes das gerações futuras. Evidências surpreendentes implicam a ordem jesuíta como os cérebros por trás de um engano que abrange séculos. Vamos traçar as ações e a influência do envolvimento dos jesuítas em perpetrar essa mentira. O propósito foi o de mudar a percepção das massas em relação à Terra, à autoridade da Bíblia, ao universo e à posição do Criador nele. Um globo terrestre é uma pseudociência não comprovada, mas acreditada em todo o mundo. É uma enorme mentira que assumiu uma vida própria, sendo passada de geração em geração. Qualquer um que ouse questionar é zombado e ridicularizado. Vladimir Lenin observou: uma mentira dita frequentemente torna-se a verdade. Convida-o a suspender a sua crença em um globo redondo. Estude cuidadosamente a evidência acumulada de uma Terra fechada que não está circulando ao redor do Sol. Essa verdade agora está se levantando mais forte do que nunca. Redes de TV dominadas pelas sociedades secretas, jesuítas e Illuminati estão em polvorosa. Deus está abrindo a mente de alguns para fazer uma revolução. Destronar o heliocentrismo é a falsa ciência moderna. Copérnicos é conhecido por propor um modelo novo e diferente do universo. Antes de Copérnico, as pessoas acreditavam no modelo ptolomaico do universo, que colocou uma Terra plana e fechada como o centro do universo. Copérnico sugeriu que o Sol, não a Terra, era o centro do sistema solar e a Terra girava em torno dele. Este modelo heliocêntrico é o que é ensinado hoje em dia, enquanto que o modelo anterior, geocêntrico de que tudo gira em torno da Terra tem sido relegado para o caixote do lixo histórico. A maioria das pessoas está ciente de que por promover ideias Galileu Galilei foi perseguido pela hierarquia católica romana menos de 100 anos depois da morte de Copérnico. Acusado de heresia, Galileu foi forçado a retratar suas crenças e passou os últimos 9 anos de sua vida em prisão domiciliar. No entanto, o que a maioria das pessoas não sabe são os seguintes fatos relevantes. Copérnicos pertencia à Ordem Terceira de São Domingos. Quando ele quis seguir uma carreira na igreja, ele estudou, entre outras coisas, astrologia e astronomia. Enquanto algumas fontes afirmam que Copérnico nunca recebeu os votos de um sacerdote, ele era um clérigo e nunca se casou. Além disso, o fato de que em 1537 o rei Sigismundo da Polônia colocou seu nome na lista de 4 candidatos para vagas na sede de Ermland, faz com que seja provável que, pelo menos, mais tarde na vida, ele tenha entrado no sacerdócio.
Quando procurado para aconselhamento sobre como reformar o calendário, Copérnico hesitou em responder, mas depois escreveu uma série de cartas ao Papa Paulo III, contendo observações precisas que realmente serviram, 70 anos mais tarde, como base para a elaboração do calendário gregoriano. Por um longo tempo, Copérnico recusou-se a publicar suas crenças em um universo heliocêntrico. Finalmente, em 1531, ele publicou um breve resumo, afirmando a sua teoria em 7 axiomas. A partir disto, o conceito espalhou-se rapidamente. 2 anos mais tarde, Albert Wittgenstein palestrou sobre o modelo de Copérnico antes de o Papa Clemente VII recompensá-lo. Em 1536, o cardeal Schomberg, que era arcebispo de Capua, pediu a Copérnico para publicar integralmente a sua teoria ou, pelo menos, ter uma cópia feita por ele mesmo. Entre 1539 e 1541, uma carta de 66 páginas e um capítulo preliminar foram publicados e distribuídos. Como Copérnico explicou em uma carta ao Papa Paulo III, ele finalmente cedeu à insistência do cardeal Schomberg, Bishop Gese de Kulm, e outros homens experientes, e concordou em submeter seus manuscritos para publicação. A preenchida cópia publicada de seu livro foi colocada nas mãos de Copérnico, poucas horas antes de sua morte em 24 de maio de 1543. É importante notar que a teoria de um universo heliocêntrico de Copérnico era bem conhecida nos níveis superiores da Igreja Católica. Enquanto Copérnico preferiu publicar suas teorias após a sua morte, foi devido aos apelos persistentes de altos funcionários da Igreja que ele finalmente concordou em publicar seus manuscritos. Além disso, não foram os católicos que inicialmente rejeitaram seus pontos de vista, mas Martin Luther, Philip Melanchthon e outros líderes protestantes. Os católicos admitem. A oposição foi levantada pela primeira vez contra o sistema copernicano por teólogos protestantes por motivos bíblicos. Pergunta: por que os líderes católicos romanos persistentemente pressionaram Copérnicos para divulgar suas teorias de um universo heliocêntrico, teorias para as quais eles condenaram Galileu menos de 100 anos mais tarde? A resposta é complicada, mas revela a motivação para o que se tornou uma vasta conspiração jesuíta. Era necessário mudar a concepção pública a partir de uma compreensão exata da forma da Terra a uma falsa crença. As pessoas seriam mais suscetíveis à ilusão de vida fora da Terra e ao final acreditariam na possibilidade de uma invasão alienígena. Isso deixa claro que a hierarquia católica romana foi presenteada com uma oportunidade perfeita para lançar as bases para um engano em todo o mundo que daria frutos na geração final. O engano necessário era um pequeno globo terrestre, girando através de vastas extensões, sem limites de espaço. Um espaço habitado por alienígenas e outras formas de vida sencientes. Isto criou dúvida na Bíblia como a inspirada palavra é infalível palavra divina, pois a Bíblia apresenta a Terra como imóvel. Copérnico também removeu o Criador para longe de sua criação, apresentando um universo inimaginavelmente grande.
O agente de mudança para projetar essa transformação na crença do homem comum, como vimos, foi a Sociedade de Jesus, vulgarmente conhecida como os jesuítas. Basta seguir as migalhas de pão. Após a publicação relutante de Copérnico de suas teorias, a Ordem dos Jesuítas produziu mais astrônomos do que provavelmente qualquer outro grupo demográfico específico na Europa. Os cientistas da referida ordem se concentraram quase exclusivamente em apenas uma área da ciência, e isso um motivo para se questionar. Um estudo de astrônomos do século XVI, através do século XXI, revela um verdadeiro quem é quem dos principais astrônomos que também eram padres jesuítas. Mesmo o calendário civil moderno, o calendário gregoriano, foi trabalhado e aprimorado por um astrônomo jesuíta, Christopher Clavius. Enquanto as pessoas aceitassem a cosmologia da Terra como uma massa fixa e imóvel sob uma cobertura protetora, conforme revelado na Escritura, não haveria nenhuma base sobre a qual construir mentiras, destinadas a fazer a mente humana duvidar da palavra de Deus. Ao diminuir a confiança das pessoas na confiabilidade da Bíblia, houve um curioso aumento da confiança no Papa como autoridade designada do céu. Os jesuítas sempre foram inimigos da Bíblia. Uma vez que a Igreja Católica passou a aceitar que a tradição e o decreto papal se encontram acima das Escrituras, sua influência gerou uma diminuição na confiança na infalível palavra de Deus e aumentou a confiança em pastores, padres e no Papa como autoridades que sabem mais do que o homem de lata comum. Isso palmilhou o caminho para uma falsa religião fundamentada em dogmas de uma falsa ciência que espelhava uma falsa sabedoria divorciada da revelação de Deus. Assim que o modelo geocêntrico foi posto de lado, foi necessária uma nova explicação. Um globo, viajando milhões de milhas em torno do Sol, movendo-se através de reinos ilimitados de espaço, foi a explicação do novo modelo heliocêntrico do universo. Este, por sua vez, criou um ambiente no qual os escritos de Charles Darwin encontraram um público receptivo, que assumiu suas especulações elementares ainda mais. Contanto que as pessoas invocassem a Bíblia como a autoridade suprema, eles nunca aceitariam as teorias de Darwin. Mas uma vez que a ciência provou que a Bíblia estava errada sobre algo tão básico como a forma movimento, ou não movimento, da Terra, a ciência divergiu drasticamente da fé religiosa. Tudo era possível. Nada estava acima da causa, incluindo a criação do mundo, que agora surgia do acaso com a consequente evolução e existência de extraterrestres.